Boa noite a todos. Era março de 1994. São Paulo fervia com quase 16 milhões de habitantes espremidos numa metrópole que crescia mais rápido que sua infraestrutura. Eu tinha 28 anos na época e trabalhava como operador de câmeras de segurança na Companhia do Metropolitano. O que presenciei naqueles monitores em preto e branco ainda me assombra 3 décadas depois. Vocês que viveram os anos 90 lembram como era diferente. Não existia celular para todo mundo. Câmeras de segurança eram poucas e de péssima qualidade. O metrô ainda era novidade. A linha vermelha tinha apenas 16 anos. A azul nem existia ainda. Era um mundo onde você podia simplesmente desaparecer no meio da multidão. Meu turno começava às 22 horas na estação Sé, coração do sistema. Eu ficava numa sala pequena, abafada, cheia de monitores que piscavam imagens granuladas das plataformas. Naquela época, a segurança era precária. Imaginem, uma cidade do tamanho de São Paulo, milhões de pessoas se movimentando diariamente e apenas alguns seguranças mal treinados para cuidar de tudo. A primeira vez que vi ele foi numa terça-feira chuvosa. Chuva daquelas que só São Paulo conhece, que transforma a cidade num caos total. O metrô fica lotado, as pessoas ficam irritadas, nervosas. É nesse tipo de noite que coisas estranhas acontecem. Era quase meia-noite quando notei um homem parado no final da plataforma da linha vermelha, sentido Jabaquara. Não havia nada de especial nele à primeira vista. Altura mediana, casaco escuro, boné puxado sobre o rosto. Mas algo me incomodou. Ele estava lá há mais de 1 hora, imóvel como uma estátua. Na nossa profissão, você desenvolve um sexto sentido. Depois de meses observando o comportamento das pessoas, você sabe quando algo não está certo. E aquele homem... havia algo profundamente errado com ele. Chamei meu supervisor, seu Antônio, um veterano que trabalhava no metrô desde a inauguração. Ele era daqueles paulistanos raiz que conhecia cada canto da cidade como a palma da mão. Quando mostrei o homem no monitor, seu Antônio franziu a testa. "Esse aí tá há quanto tempo parado?" perguntou, ajustando os óculos. "Mais de 1 hora. Não se mexeu nem quando o trem passou." Seu Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, estudando a imagem. "Sabe o que me incomoda? A postura dele. Olha como ele fica de costas para os trilhos, sempre olhando para as pessoas que descem do trem." Era verdade. Enquanto todo mundo que espera o próximo trem fica de frente para os trilhos, aquele sujeito se posicionava estrategicamente para observar os passageiros, como um predador escolhendo sua presa. Naquela época, o último trem saía da Sé por volta de 00:30. Conforme as plataformas foram se esvaziando, o homem permaneceu lá. Às 12:40, quando só restavam funcionários da limpeza e alguns seguranças, ele finalmente se moveu. E foi aí que meu sangue gelou. Ele caminhou devagar até a beirada da plataforma e ficou olhando fixamente para os trilhos escuros. Não para os trilhos em si, mas para o túnel, como se estivesse esperando algo que só ele sabia que viria. "Chama a segurança", murmurei para seu Antônio. "Esse cara vai se jogar." Mas não foi isso que aconteceu. O homem tirou algo do bolso, parecia um papel pequeno, e o deixou cair nos trilhos. Depois, simplesmente sumiu da tela. Uma segunda ele estava lá, na outra havia desaparecido. Corri para a plataforma junto com 2 seguranças. O papel estava lá embaixo, grudado no 3º trilho. Era impossível pegá-lo sem desligar a energia de toda a linha. Decidimos esperar até o primeiro turno da manhã. Quando finalmente recuperamos aquele papel, descobrimos que não era papel comum. Era uma fotografia. Uma foto 3x4 em preto e branco de uma mulher jovem, morena, com um sorriso tímido. No verso, escrito com letra caprichada: "Ana Paula, 19 anos, linha vermelha." Foi aí que tudo começou a fazer sentido. 3 semanas antes, Ana Paula havia desaparecido. Último lugar onde foi vista? Estação Sé, por volta da meia-noite. A notícia do desaparecimento da Ana Paula tinha saído no Cidade Alerta, programa que todo paulistano assistia religiosamente. Marcelo Rezende mostrou a foto dela, a mesma que encontramos nos trilhos. Uma estudante de enfermagem que voltava do cursinho pré-vestibular, morava na Vila Madalena e pegava o metrô todos os dias no mesmo horário. Seu Antônio conhecia o pai dela, seu João, que era torneiro mecânico numa fábrica em Osasco. Homem trabalhador, família direita, ele me contou. A filha era o orgulho dele, primeira da família que ia fazer faculdade. Mostrei a foto para alguns colegas mais antigos. Foi quando o porteiro da Estação República, seu Valdeci, ficou branco que nem papel.
Meu Deus do céu. Isso aí me lembra uma coisa muito ruim. Seu Valdeci trabalhava no metrô desde 1979. Tinha visto de tudo: suicídios, assaltos, brigas, gente caindo na linha. Mas quando falava dessa coisa muito ruim, a voz dele tremia. Foi em 1987, rapaz. Tinha um cara que ficava rondando as estações de madrugada. Sempre as mesmas: Sé, República, Anhangabaú. Ele observava as moças que pegavam o último trem, principalmente as que andavam sozinhas. A história que seu Valdeci contou me arrepiou todo. Entre 1987 e 1988, 5 mulheres jovens desapareceram nas estações centrais do metrô. Todas entre 18 e 22 anos, todas estudantes ou trabalhadoras que voltavam tarde para casa. Na época, a polícia não deu muita bola. Continuou seu Valdeci, acendendo um cigarro com as mãos tremendo. Pensavam que as meninas tinham fugido de casa, sabe como era? Mulher nova sumia, logo falavam que tinha arrumado namorado. Mas seu Valdeci sabia que não era isso. Ele tinha visto o padrão. O mesmo homem sempre nos mesmos lugares, sempre observando. E depois, silêncio. As meninas simplesmente sumiam da face da terra. A última foi a Carla, em dezembro de 88. Menina linda, filha de um comerciante da Liberdade. Depois que ela sumiu, o cara parou de aparecer. Pensamos que tinha desistido ou mudado de cidade. Mas agora, com essa Ana Paula, senti um frio na espinha. Se o mesmo homem estava de volta depois de 6 anos de silêncio, significava que ele nunca tinha parado. Só tinha ficado mais esperto, mais cuidadoso. Naquela noite não consegui dormir. Fico pensando nas 5 mulheres dos anos 80, na Ana Paula, e principalmente naquele homem que observava as pessoas como um caçador. Minha esposa, na época, a Márcia, notou que eu estava diferente. Você tá com cara de quem viu assombração, ela falou, servindo café na mesa da cozinha do nosso apartamento na Vila Carrão. Era um apartamento pequeno, mas era nosso cantinho. Naqueles anos 90, ainda dava para um operário como eu sonhar com casa própria em São Paulo. Contei tudo para ela. A foto nos trilhos, a história do seu Valdeci, as 5 mulheres desaparecidas. Márcia ficou quieta, mexendo o açúcar no café sem parar. Você precisa contar isso para a polícia, ela disse finalmente. Já tentei. Fui na delegacia do Cambuci ontem de manhã. O delegado mal me ouviu. Disse que não podia abrir investigação baseada em achismos de vigilante. Era assim mesmo naquela época. A polícia não levava a sério o funcionário do metrô, especialmente quando se tratava de casos que envolviam pessoas pobres. Ana Paula não era filha de empresário, não morava nos Jardins. Era mais uma menina da periferia que tinha sumido, e isso não gerava pressão política. Mas eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Comecei a chegar mais cedo no trabalho, estudando as fitas de segurança das semanas anteriores. O sistema era primitivo, fita VHS que gravava por cima dela mesma a cada 48 horas. Sorte que ainda tínhamos algumas gravações do período do desaparecimento da Ana Paula. Foi aí que descobri algo que me fez questionar minha própria sanidade. Nas 3 noites anteriores ao desaparecimento dela, o homem estava lá. Sempre no mesmo local, sempre na mesma posição. Mas tinha um detalhe que eu não tinha percebido antes. Ele não estava sozinho. Tinha uma segunda pessoa nas sombras, próximo aos pilares da estação. Alguém que ficava escondido, coordenando com o primeiro. Era difícil de ver na qualidade ruim das câmeras, mas estava lá. 2 homens trabalhando juntos como uma equipe. Isso mudava tudo. Não era um louco solitário, era algo organizado, planejado. E se eles tinham voltado depois de 6 anos de pausa, era porque se sentiam seguros, confiantes que ninguém ia descobri-los. Gravei tudo o que pude numa fita separada e levei para casa. Márcia assistiu comigo na nossa televisão de 14 polegadas, uma Semp Toshiba que tínhamos comprado no Ponto Frio em 36 vezes. Ali, ó! Parou de novo! Márcia gritou apontando para a tela. Era verdade. Numa das cenas, a segunda figura saiu das sombras por alguns segundos. Era um homem mais baixo, mais gordo que o primeiro. E ele carregava algo nas mãos. Rebobinei a fita dezenas de vezes. Na qualidade porca daquelas câmeras dos anos 90, era difícil ter certeza, mas parecia uma mala pequena, ou uma bolsa de ferramentas. Vai ver, é médico, Márcia murmurou. Ou enfermeiro. Por isso que consegue fazer as meninas sumirem sem deixar rastro. A ideia dela me deu calafrios. Fazia sentido.
Alguém com conhecimento médico saberia exatamente como drogar uma pessoa, como transportar um corpo inconsciente, como fazer alguém desaparecer. No dia seguinte fui conversar com seu Mário, que trabalhava na limpeza da estação há 15 anos. Se alguém conhecia os cantos escuros do metrô, era ele. Rapaz, você não imagina quantos lugares tem aqui embaixo que o público não vê. Ele me disse, descansando a vassoura numa coluna da plataforma. Tem salas de manutenção, depósitos, túneis de acesso que nem aparecem na planta oficial. Seu Mário me levou para conhecer os subterrâneos da estação Sé. Era como uma cidade fantasma embaixo da cidade. Corredores mal iluminados, salas abandonadas cheias de equipamentos velhos, túneis que ligavam pontos distantes do sistema. Aqui, ó, ele disse, abrindo uma porta enferrujada. Essa sala era para ser um posto médico, mas nunca foi usada. Fica aqui há anos, só acumulando poeira. Quando acendi minha lanterna, quase desmaiei. A sala estava limpa. Limpa demais para um lugar abandonado. Tinha uma maca improvisada, algumas seringas espalhadas pelo chão e... Meu Deus! Tinha foto na parede. Eram elas. As 5 meninas dos anos 80, mais a Ana Paula. Todas coladas na parede como troféus. Embaixo de cada foto, uma data. A data do desaparecimento. Seu Mário, sai daí agora! Gritei, empurrando o coitado para fora da sala. Mas era tarde demais. Ouvimos passos vindo pelo corredor. Passos lentos, calculados. 2 pares de passos. Seu Mário estava branco de terror. Tem outra saída? Sussurrei. Tem, mas é pelo túnel de manutenção, é perigoso, passa perto da linha energizada. Não tínhamos escolha. Os passos estavam ficando mais próximos, e uma voz grave ecoava pelo corredor. Eu sei que tem alguém aí dentro. Corremos pelo túnel escuro, tropeçando em cabos e equipamentos. Atrás de nós ouvia o barulho de 2 pessoas nos perseguindo. Uma delas estava ofegante, claramente fora de forma. O segundo homem da dupla. O túnel de manutenção era um pesadelo. Escuro, apertado, com um cheiro de óleo e ferro velho que grudava na garganta. Seu Mário conhecia cada centímetro daquele labirinto, mas mesmo assim tropeçávamos a cada passo. Atrás de nós as vozes ecoavam mais próximas. Por aqui conseguimos sair na República. Seu Mário sussurrou, apontando para uma escada de ferro enferrujada. Subimos devagar, tentando não fazer barulho. Era madrugada, a estação estava fechada para o público. Só nós, eles, e o vazio assombrado do metrô paulistano nas primeiras horas da manhã. Quando chegamos à plataforma da República, meu coração quase parou. Lá estavam os 2 homens, esperando por nós. Como se soubessem exatamente por onde íamos sair. O primeiro eu reconheci das câmeras. Alto, magro, casaco escuro. Mas ver ele pessoalmente era muito pior. Tinha os olhos mortos, vazios como um tubarão. O segundo era exatamente como Márcia havia descrito. Baixo, gordo, carregando uma maleta médica antiga. Vocês viram coisas que não deviam ter visto, disse o Alto com voz calma demais para a situação. Seu Mário estava tremendo tanto que mal conseguia falar. A gente não viu nada, moço. Só estava fazendo a limpeza. Claro que viram, interrompeu o gordo. Viram nossa sala, viram as fotos. Agora vão ter que vir conosco. Foi aí que percebi o que eles faziam. Não matavam as vítimas ali mesmo. Eles as levavam para algum lugar, provavelmente fora da cidade. A sala era só o local de preparação, onde drogavam as meninas antes do transporte. 6 anos sem problemas, continuou o Alto. 6 anos trabalhando em paz. Aí vocês 2 aparecem para estragar tudo. Trabalhando em quê? Consegui perguntar mesmo com a voz engasgada de medo. O gordo riu. Um riso nojento que ecoou pela estação vazia. Você não imagina quanto as pessoas pagam por companhia jovem e discreta. Principalmente no interior. Fazendeiros ricos, empresários que gostam de meninas novinhas. Meu estômago embrulhou. Eles não matavam as mulheres, vendiam elas. Era muito pior do que eu imaginava. Ana Paula tá viva? Perguntei. Por enquanto, respondeu o Alto. Mas vocês 2, vocês são um problema que precisa ser resolvido de forma definitiva. O gordo abriu a maleta e tirou uma seringa. Vai ser rápido, vocês nem vão sentir. Foi quando seu Mário fez algo que nunca vou esquecer. Aquele homem de 50 anos que parecia frágil, gritou como um louco e partiu para cima do gordo. Os 2 rolaram pelo chão da plataforma, brigando pela seringa. Corre! Ele gritou para mim. Vai buscar ajuda! Corri como nunca corri na minha vida.
subindo as escadas da República 4 degraus por vez, o coração batendo que nem tambor no peito. Atrás de mim ouvia os gritos do seu Mário ecoando pela estação. A Praça da República de madrugada era um deserto. Alguns moradores de rua dormindo nos bancos, uma ou outra prostituta na esquina. Nada de polícia. Nunca tem polícia quando você precisa, né? Corri até a esquina da Ipiranga e consegui parar um táxi. Um Chevette amarelo, daqueles que faziam a madrugada paulistana nos anos 90. O motorista era um coroa, parecia desconfiado. Delegacia mais próxima, pelo amor de Deus, gritei entrando no carro. Calma aí, rapaz, o que tá acontecendo? Enquanto ele dirigia pela Ipiranga vazia, contei tudo atropeladamente. O homem me olhava pelo retrovisor como se eu fosse maluco. Não culpo ele. Minha história parecia delírio de quem tinha usado droga. A delegacia do Campos Elíseos estava quase vazia. Só um investigador de plantão tomando café requentado numa caneca esmaltada. Quando comecei a falar sobre sequestro no metrô, ele nem levantou os olhos da papelada. Ô, amigão, você bebeu quantas hoje? Eu não bebi nada. Tem um homem lá embaixo correndo perigo de vida? Foi preciso mostrar meu crachá da CMSP e ameaçar chamar a imprensa para ele me levar a sério. Mesmo assim, demorou quase 1 hora para organizarem uma equipe. 1 hora, que podia ter sido a diferença entre vida e morte para o seu Mário. Quando voltamos à Estação República com 3 policiais militares, encontramos o seu Mário caído na plataforma. Estava vivo, mas dopado. A seringa cravada no braço, os olhos vidrados, respiração fraca. Os 2 homens tinham sumido. Claro. Cadê a tal sala que você falou? Perguntou o sargento, ajudando a carregar seu Mário para uma ambulância que finalmente chegou. Voltamos para a postação Sé. Descemos para os subterrâneos. Encontramos o corredor, a porta enferrujada, mas a sala estava completamente vazia. Limpa como se nunca tivesse sido usada. Nem uma foto na parede, nem uma seringa no chão. Nada. Rapaz, você tem certeza que era aqui? O sargento perguntou desconfiado. Tenho certeza até hoje. Mas eles tinham limpado tudo. Foram rápidos, eficientes, profissionais. Seu Mário ficou 3 dias internado no Hospital das Clínicas. Quando acordou, não lembrava de nada dos últimos dias. A droga tinha apagado sua memória. Conveniente demais para ser coincidência. Eu só lembro que a gente estava limpando a da estação. Ele dizia com o olhar perdido. Depois, só acordei aqui no hospital. A investigação oficial durou exatas 2 semanas. Nenhuma evidência, nenhuma testemunha, nenhum rastro dos 2 homens. O caso da Ana Paula foi arquivado como desaparecimento voluntário. As 5 mulheres dos anos 80 nem foram mencionadas no relatório. 3 meses depois do ocorrido, pedi transferência para a linha azul. Não conseguia mais trabalhar na Sé sem lembrar daquela sala, das fotos na parede, do olhar morto daqueles 2 homens. Márcia dizia que eu acordava gritando durante a madrugada. Mas a história não terminou ali. Em julho de 1994, estava trabalhando na estação Trianon MASP, quando recebi uma ligação no telefone interno. Era uma voz feminina, baixinha, trêmula. Você é o Max que trabalha no metrô? Sou sim. Quem tá falando? Meu nome é Carla. Carla Yamamoto. O sangue gelou nas minhas veias. Carla era o nome da última menina que tinha desaparecido em 1988, segundo o seu Valdeci. Eu vi você na televisão, ela continuou, no programa do Gil Gomes falando sobre o desaparecimento da Ana Paula. Era verdade. O Gil Gomes tinha feito uma matéria sobre casos não solucionados no metrô. Eu tinha dado uma entrevista rápida, sem entrar em muitos detalhes. Você pode me encontrar? Tenho coisas para te contar. Marcamos no McDonald's da Augusta na tarde seguinte. Era um dos primeiros McDonald's de São Paulo, ainda novidade na cidade. Lugar público, movimento, seguro. Quando a vi, quase não acreditei. Carla tinha 18 anos quando desapareceu. Agora estava com 24, mas parecia ter 40. Magra demais, olhos fundos, dentes ruins. As marcas de quem tinha passado por um inferno. Eles me mantiveram 6 anos numa fazenda no interior de Goiás, ela disse, mexendo um milkshake de morango sem beber. Junto com outras meninas, algumas do Rio, algumas de Belo Horizonte. A Ana Paula chegou lá em março. Eu gravei tudo no meu gravador portátil, um Sony pequeno que eu usava para anotar os relatórios de serviço. A fazenda era propriedade de um empresário de Brasília, um homem rico, influente, que organizava festas para outros homens poderosos.
Políticos, juízes, empresários. As meninas eram tratadas como objetos, drogas constantemente para ficarem dóceis. Eu só consegui fugir porque houve uma briga entre eles, Carla explicou. O médico que aplicava as drogas queria mais dinheiro. Ameaçou entregar todo mundo para a polícia. O médico era o homem gordo que eu tinha visto na estação. Dr. Augusto, ela o chamava. Tinha consultório registrado em Anápolis, mas a especialidade dele era manter as meninas controladas com medicamentos. Eles mataram ele na minha frente, Carla sussurrou, começando a chorar. E depois mataram 3 meninas que sabiam demais. Eu fingi que tinha perdido a memória por causa das drogas. Consegui fugir durante uma transferência para outra fazenda no Mato Grosso. Pulou de um caminhão em movimento na BR-153, se machucou toda, mas conseguiu chegar numa cidade pequena chamada Porangatu. A Ana Paula estava bem quando você fugiu? Perguntei, segurando firme o gravador. Carla balançou a cabeça devagar. Ela resistia muito. Não aceitava a situação como algumas meninas acabavam aceitando. Isso deixava eles nervosos. Ela tirou da bolsa uma foto pequena, amassada. Era Ana Paula, mas não a mesma menina sorridente da foto 3x4 que encontramos nos trilhos. Esta estava com o rosto machucado, olhar perdido, cabelo cortado curto. Ela me pediu para entregar isso para a família se eu conseguisse escapar. No verso da foto, Ana Paula tinha escrito com letra trêmula: Papai, me perdoa por ter confiado no homem errado. Fazenda São Miguel, Goiás. Te amo. Minha cabeça estava explodindo. Tinham informações concretas, localização, nome da fazenda. Mas quando sugeri irmos à polícia, Carla ficou desesperada. Você não entende. Eles têm contatos em todo lugar. Polícia, justiça, governo. Como você acha que conseguiram operar por tanto tempo sem ser pegos? Ela estava certa. Lembrei do descaso da delegacia, da investigação que foi arquivada sem explicação, da sala que foi limpa em questão de horas. Tinha proteção oficial por trás daquilo tudo. Eu só queria que a família da Ana Paula soubesse que ela não fugiu de casa. Carla continuou. Que ela não foi para São Paulo atrás de aventura, como a polícia falou. Ela foi sequestrada por monstros. Saímos do McDonald's e fomos até a casa do seu João, pai da Ana Paula, na Vila Madalena. Era uma casinha simples, pintada de azul claro, com um quintal pequeno onde ele criava algumas galinhas. Seu João estava diferente. 6 meses de incerteza tinham envelhecido ele 10 anos. Quando viu a foto da filha, desabou em lágrimas. Minha menina, minha menininha. A mãe da Ana Paula, Dona Aparecida, ouviu toda a história da Carla em silêncio. No final, pegou as mãos dela e disse: Obrigada por ter cuidado da minha filha lá longe. Obrigada por não ter esquecido dela. Foi quando tomamos uma decisão que mudou tudo. Seu João conhecia um jornalista investigativo da Folha de São Paulo, um cara corajoso que não tinha medo de mexer com gente poderosa. Se a polícia não ia agir, pelo menos a imprensa podia expor a verdade. Mas eles vão vir atrás da gente, Carla alertou. Já estão atrás, eu respondi. A diferença é que agora vamos revidar. 3 dias depois, a matéria saiu na primeira página da Folha. Rede de tráfico humano ópera no metrô de SP. Com detalhes, localização da fazenda, nomes dos envolvidos que Carla lembrava. A repercussão foi imediata. Outras famílias de meninas desaparecidas começaram a procurar o jornal. A Polícia Federal assumiu a investigação. A fazenda em Goiás foi invadida, mas encontraram ela abandonada. Os criminosos tinham fugido, mas encontraram algo que me deu esperança. Sinais de que o lugar tinha sido usado recentemente. Roupas femininas, medicamentos, documentos queimados pela metade. Ana Paula nunca foi encontrada. Nem as outras meninas que ainda estavam na fazenda quando Carla fugiu. A investigação da Polícia Federal durou 2 anos, prendeu alguns peixes pequenos, mas os cabeças da operação desapareceram como fumaça. O homem alto que eu vi na estação nunca foi identificado. O Dr. Augusto estava morto, segundo Carla. O empresário de Brasília, dono da fazenda, foi encontrado numa praia em Fortaleza com 3 tiros na nuca. Acerto de contas entre criminosos, segundo a polícia local. Carla entrou no programa de proteção à testemunha e mudou de identidade. Antes de sumir para sempre, ela me procurou uma última vez. Eles ainda estão por aí, me disse. Mudaram de cidade, de método, mas não pararam. Gente assim nunca para. Ela estava certa. Nos anos seguintes, casos similares apareceram em Belo Horizonte, no Rio, em Salvador. Sempre o mesmo padrão. Meninas jovens desaparecendo em transporte público. Investigações que não chegavam a lugar nenhum.
Famílias abandonadas à própria sorte. Trabalhei no metrô até 2010, quando me aposentei. Nesses 16 anos sempre fiquei atento, sempre observando, procurando sinais daqueles predadores. Encontrei alguns suspeitos, reportei tudo, mas nunca mais vi nada concreto como naquela noite de 1994. Seu João morreu em 2008, de desgosto, segundo os médicos. Dona Aparecida ainda mora na mesma casinha azul da Vila Madalena. Todo ano, no dia do desaparecimento da Ana Paula, ela acende uma vela na janela e fica esperando que a filha volte para casa. Hoje, com o sistema de câmeras modernas, GPS nos celulares, redes sociais, talvez seja mais difícil fazer alguém desaparecer assim, mas não impossível. Pessoas continuam sumindo, famílias continuam sofrendo, e muitas vezes a sociedade prefere fingir que não é problema seu. O metrô de São Paulo transporta mais de 4 milhões de pessoas por dia hoje em dia. Na multidão, no anonimato, ainda existem predadores, ainda existem meninas como Ana Paula, confiando na pessoa errada na hora errada. Por isso eu conto essa história, para que vocês fiquem atentos, para que não esqueçam que o mal se esconde nos lugares mais comuns, nas situações mais banais, e para que nunca deixem de acreditar que vale a pena lutar por justiça, mesmo quando todo o sistema conspira contra vocês. Ana Paula, onde quer que você esteja, eu não esqueci de você. Nunca vou esquecer. Se você chegou até o final desta história perturbadora, é porque entende que casos como o da Ana Paula não podem ser esquecidos. A verdade precisa ser contada, mesmo quando dói. Deixe seu like se esta história te impactou. Cada like mostra ao YouTube que conteúdo investigativo e casos reais merecem ser vistos por mais pessoas. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum caso novo. Todo domingo publico um relato inédito de crimes que marcaram o Brasil, histórias que a grande mídia esqueceu, mas que precisam ser lembradas. Comenta aí embaixo. Você conhece algum caso similar? Já passou por alguma situação estranha no transporte público? Seus relatos podem ajudar outras pessoas a se protegerem. Lerei todos os comentários e respondo pessoalmente. Compartilha com quem precisa saber, especialmente mulheres jovens que usam transporte público sozinhas. Conhecimento é proteção. Se você tem fascínio por casos criminais reais do Brasil, se inscreve no canal e vem fazer parte da família do Contos do Max. Próximo vídeo. Domingo que vem vou contar sobre o vampiro de Niterói, um caso dos anos 80 que aterrorizou o Rio de Janeiro e que poucos conhecem os detalhes reais. Lembra, sua segurança vale mais que qualquer educação. Se algo parecer estranho, confie no seu instinto. E nunca ande sozinho nos locais que mencionei nesta história. Obrigado por estar aqui, por ouvir essas histórias difíceis e por manter viva a memória de quem não pode mais falar por si. Até o próximo relato. Fiquem seguros. Fiquem.